Olá, começamos mais uma edição do Avicultura e Suinocultura aqui no AgroMais, o canal dedicado ao agronegócio. Seu espaço aí de informação, conhecimento, sobre as principais tendências tecnológicas e boas práticas da produção animal. Hoje o nosso tema é a doença, chamada a peste suína africana. A PSA tem sido observada desde o século XX no sul e leste africanos. O Brasil é livre da doença desde 1984. Mas quais medidas estão sendo tomadas, então, para manter esse status? Vamos saber mais, então, como atua a doença no mundo, os seus sintomas. Eu vou começar agora, então, com o Josélio Andrade, que é presidente da Academia Brasileira de Medicina Veterinária, que está aqui com a gente hoje no nosso programa Avicultura e Suinocultura. Muito bem-vindo. Prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado. Embora o Brasil tenha erradicado a peste suína africana há 40 anos, esse tema está atual. Muito atual, Porque a gente vê os países até hoje, A Rússia está com focos e não consegue controlar. E todos os países periféricos da Rússia, inclusive a Ucrânia, teve até uma guerra de informação dizendo que na Rússia foi por ato de bioterrorismo, a Ucrânia que mandou a peste suína africana, quando que a Rússia teve primeiro do que a Ucrânia. Mas a Estônia, a Lituânia, a Latávia e a China, todos os países que fazem limites ocorreram. E também diversos países da África e, logicamente, da Ásia também. Vamos lá, então, Essa introdução aqui, a doença ela já ocorreu então na China, na Europa, América Latina, Brasil livre, Mas já teve no passado. A gente vai avançar mais aí, como é que surgiu aqui no Brasil, Qual a situação atual, então, da peste suína africana no mundo? Bom, se a gente der uma olhada no mapa, olhando Europa e Ásia, a gente vai ver em vermelho, em primeiro lugar, a Rússia. Aí você pegando do Ocidente para o Oriente, Estônia, Lituânia, Latávia, Ucrânia, China, então Afeganistão, todos esses países que fazem fronteira com a Rússia tiveram peste suína africana. E mais, Alemanha e Bélgica, tá? A França não teve porque montou um sistema de vigilância epidemiológica muito ativo, então evitou que entrasse no território francês, mas chegou a 500 metros. Tá? Foi um trabalho interessante e um trabalho difícil, porque lá atingiu os suídeos silvestres, que são soltos na natureza, então eles espalham o vírus com maior efetividade e mais difícil controle. Então, o vírus surgiu na Rússia? Na Rússia, aconteceu nos criatórios comerciais, mas foi provocado pelos suídeos silvestres. Tá? Isso é importante. A sorte nossa no Brasil na erradicação, que não atingiu nem o carrapato. Dentro da cadeia epidemiológica, o carrapato é importante porque ele multiplica o vírus com muita facilidade e ele tem uma mobilidade grande, e também o javali, não atingiu o javali, pelo trabalho efetivo que o Ministério da Agricultura fez. Aliás, eu quero ressaltar aqui que a defesa sanitária animal e vegetal também do Ministério da Agricultura é muito efetiva e extremamente respeitada no mundo, como também o Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Animal. Tá? O atual diretor, Marcelo Andrade Mota, ele é um técnico de altíssimo nível, tem uma experiência internacional muito efetiva e uma visão epidemiológica muito clara. E o Brasil é respeitado por quê? Nós erradicamos 3 doenças de forma exemplar. A primeira foi a rinderpeste em 1922, a segunda, a peste suína africana, da qual nós vamos falar, e agora, em maio desse ano, foi reconhecido internacionalmente a erradicação da febre aftosa, que antes, em 1970, quando eu comecei a trabalhar, achava que era uma coisa impossível, devido à pulverização de foco de febre aftosa em todos os estados do Brasil. E o Brasil é livre, da febre aftosa sem vacinação, reconhecimento internacional.
não é? E a gente vê também que é importante para o Brasil, porque pode abrir portas para mercados importantes, como a gente já vem falando aqui, né, que é o mercado japonês aí em relação à carne bovina. Mas, Josélio, vamos lá então. No Brasil, o foco ele surgiu, ele já foi erradicado, é muito bom a gente falar nisso, né, do trabalho da vigilância sanitária hoje muito presente, né, nas fronteiras, nos aeroportos e portos, para que a doença ela não entre novamente no nosso país. Mas eu queria saber do senhor, quando que ela chegou aqui, qual foi o município e como é que se deu esse caso aqui? Bem, é uma história bastante interessante. A peste suína africana, a sua propagação é muito ou intimamente ligado aos aeroportos. Foi assim na Itália, entrou através do aeroporto de Roma, o Fiumicino. No continente europeu, o primeiro foco foi em Portugal, entrou através do aeroporto da Portela, depois foi para a Espanha, o aeroporto de Barradas, e assim é muito ligado ao porto e aeroporto. E o Brasil não fugiu dessa regra. Ela entrou através do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, em que um criador, o senhor Severino, tinha uma granja no município de Paracambi, uma granja de criação de suínos, e ele pegava os restos de comida de avião e levava para o seu criatório. Aconteceu que a reprodução dos suínos é de uma forma muito rápida. E o ciclo reprodutivo também é rápido. São 3 meses, 3 semanas e 3 dias que tem a leitegada. E de uma forma muito rápida foi crescendo e a comissaria não dava conta de abastecer o criatório do seu Severino. E ele comprou ração de fora. Nesse momento, os animais começaram a aparecer com sintomatologia, o pelo, a pele arroxeada, e ele pensou que fosse uma intoxicação provocada pela ração que ele comprou da Purina. E ligou para a Purina, aliás, o seu Severino, ele era delegado da Polícia Federal. Ele ligou para a Purina e disse, olha, sua ração está contaminada. E a Purina, por sorte, mandou um veterinário, logicamente especialista em nutrição animal, mas que tinha uma formação muito sólida na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, quilômetro 47. Quando ele chegou, que ele viu o quadro, disse, isso aqui é um quadro de peste suína clássica, da cólera suína. Aí o senhor Severino disse, não, esses animais estão vacinados contra a peste suína clássica. Que tem essa diferença, né, da peste suína clássica para a peste suína africana, que já a gente vai falar. É bem diferente, mas o quadro sintomatológico é parecido, só que o agente etiológico, os agentes são diferentes. Bom, esse colega pediu a permissão e levou animais mortos e também levou animais vivos para o quilômetro 47, que era relativamente próximo. Quem conhece Paracambi e a universidade fica relativamente próximo. Chegando lá, encontrou um grande cientista, o Carlos Tocarnia, patologista, e estava presente também como professor visitante o Dr. Knights, que era da África do Sul. Você vê a coincidência. E o que é que aconteceu? O Knights fez o exame junto com o Carlos Tocarnia, que eu me referi a um grande cientista, e ele, do ponto de vista anatomopatológico, disse que isso aqui é um quadro clássico de peste suína africana. Exame de baço, de fígado e de outras peças anatomopatológicas. Avisou o Ministério da Agricultura mandou uma equipe, inclusive chefiada por Tito Livio Machado Júnior, um grande epidemiologista, que coletou material e mandou para a Plumari dos Estados Unidos, que é um centro de referência em doenças exóticas. E enviou também para o Instituto Pasteur de Paris, para Madrid, para Portugal e para a França, para Alfort e Lyon. Todas as amostras foram positivas para a peste suína africana.
E aí começou, o êxito deveu a isso, porque o foco primário era o mesmo foco índice, mas só que... Como é que ela espalhou, então? Né? Como é que espalhou de Paracambi, que fica no Rio de Janeiro? Como é que foi? É que está a ciência. O seu Severino, ao ver os animais já morrendo, que o índice de letalidade chega próximo a 100%, 90%, o vírus é de alta infecciosidade, ele começou a vender rápido. Tá? Vendeu para Campos do Goytacazes, vendeu para um posto Atlantique, e aí foi vendendo. E, inclusive, para a favela Nova Brasília. Tá? Teve um foco na favela, que depois eu vou falar sobre isso, que é bastante interessante. Bem, mas a sorte também que ele era muito organizado, esse seu Severino. Ele anotava todas as vendas. E a equipe do Ministério, muitas vezes, chegava ao local onde acontecia o foco, antes mesmo do aparecimento dos primeiros sintomas. Daí foi uma causa de sucesso. Tá? Bom, mas dentro dessa propagação, a gente estava controlando bem o Rio de Janeiro, tá? E, de repente, uma reunião dos secretários da Agricultura de todo o país, e principalmente preocupado com a área do Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, que é a área de produção industrial forte de suinocultura no Brasil. Senhora, vamos erradicar todos os suínos do Rio de Janeiro. Até esse momento estava só no Rio de Janeiro, então? Só estava até aí. Aí, de repente, apareceu um foco em São Paulo. Já começou a espalhar, subindo, né? Aí voltamos novamente no seu Severino. Seu Severino, nas suas anotações, não tem que o senhor vendeu suíno para São Paulo. E o senhor está sonegando informação. E isso é muito grave, a questão de segurança nacional. Ele tremeu e tal, disse, o senhor está preso, vai preso para o Exército. Ele era delegado da Polícia Federal. Aí ele disse, não, peraí um momento. Eu fui padrinho de um casamento, de um posto Atlantique, e eu ofereci o jantar das bodas. E levei os porcos para lá. Foram sacrificados os porcos, sangue correndo, e nesse posto Atlantique também tinha criatório de porcos. Contaminou os porcos do posto Atlantique, que foi vendido para São Paulo. Isso foi uma das hipóteses seguras. Qual foi a outra? Em Minas Gerais, tinha uma fábrica até muito efetiva de produção de vacina contra a cólera suína. E utilizou, por ser mais barato, suínos do Rio de Janeiro para fazer a vacina. Era a vacina cristal violeta. Então, o vírus da peste suína clássica é inativado pelo cristal violeta, mas não inativa o vírus da peste suína africana. Certo, Sr. José, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta para falar mais aí da peste suína africana, né? Esse primeiro caso no Brasil, em 1978, quando que ele foi erradicado. Não sai daí que daqui a pouco a gente volta. Voltamos com o programa Avicultura e Suinocultura. Hoje a gente está falando de uma doença, né, da peste suína africana, a PSA, que tem sido observada aí desde o século XX. Não é? O Brasil é livre, então, da doença desde 1984. Eu estou conversando, então, sobre essa doença, não é, que afeta o mundo ainda, né, com o Josélio Andrade, que é presidente da Academia Brasileira de Medicina Veterinária. Vamos lá, então. A partir dos anos 80, 84, né, a gente já teve essa erradicação? Foi muito rápido assim? A peste suína africana, ela introduziu no Brasil em maio de 78. E foram 3 anos eu chamo a fase emergencial da doença. Tá? E é um período riquíssimo para o jornalismo.
que todos os jornais era notícia de primeira página. Geralmente os assuntos da agropecuária tinham um encarte, um caderno próprio e era ali. Mas peste suína africana, nem a febre aftosa, que foram gastos 2 ou 3 bilhões para a erradicação, teve tanta divulgação quanto a peste suína africana na época. Algumas pessoas até questionam porque nesse período tinha o AI-5, tá? Mas o AI-5, o que foi promulgado em 1968 e foi erradicado exatamente em 78, quando começou a peste suína africana. Então, os jornalistas estavam inquietos em botar notícia e notícias que davam Ibope. Então, se você fazer uma consulta na Hemeroteca Nacional, você vai ver que Jornal do Brasil, o Globo, Folha de São Paulo, o Estadão, Estado de Minas, todos os jornais de todos os estados, era a primeira página. Inclusive, a febre aftosa nunca teve páginas amarelas na Veja e peste suína africana teve páginas amarelas na Veja. Tá? Quer dizer, era um assunto que mexia com a comunidade. Agora, eu falei que uma indústria de produção de vacinas, de um laboratório, produziu utilizando material contaminado do vírus da peste suína africana. E foi difícil descobrir isso. Tá? A gente estava contido. Porque não tem a vacina, né? O Brasil não usou na época. Já tinha vacina no mundo? O Brasil optou por não usar a vacina porque o vírus não produzia a imunidade adequada. Tá? Portugal e Espanha utilizaram. O que é que aconteceu? O Brasil erradicou em 6 anos e a Espanha e Portugal levou 50 anos para erradicar. E só erradicou porque suspendeu a vacinação. Tá? O vírus não dava a resposta imunológica que se esperava. Por outra parte, a proteína viral não nos permitia distinguir o que era um vírus vacinal de um vírus de campo, um vírus da própria doença. Então, isso dificultava no diagnóstico. Tá? Bom, mas voltando à propagação. E, de repente, tinha um colega que era diretor do Ministério da Agricultura no Pará, os jornais falavam em peste suína, e não diferenciando o que era a clássica no início, da peste suína africana. E esse colega, o irmão dele estava no Rio de Janeiro, disse: compre a vacina e traga para aqui, para o Pará. Era na ilha de Marajó. E diz: não traga só para mim, traga para os vizinhos também. E ele levou. E o que é que aconteceu? Só adoeceram os animais vacinados. Os animais que não foram vacinados não adoeceram. E aí a gente coletou o material, levou para o laboratório e deu peste suína africana, que nos desesperou na época. Mas, por sorte, o colega auditor e outros que foram lá pegaram a vacina que foi utilizada e levou para o laboratório. E a vacina estava contaminada com o vírus da peste suína africana. Isso fez com que também, nesse meio termo, espalhasse para São Paulo, Paraná e Santa Catarina, através da vacina. Agora, senhor José, o senhor atuou, né, nessa época, porque o senhor era o secretário nacional de Defesa Agropecuária. Sim. Não é? E tem até um ato, não é, que o senhor assinou quando Sim. foi erradicado, depois desse período todo, desses 6 anos, né? Bom, e o ato, isso é histórico, esse documento é original, de 40 anos, mas fazendo uma justiça muito grande. À época inicial dos focos, o secretário nacional de Defesa era o doutor José Alberto da Silva Lira, um grande epidemiologista, e a erradicação deve muito a ele, a sua personalidade e persistência em erradicar a doença, ao doutor José Alberto da Silva Lira. E eu trabalhava já no Ministério, já há quase 10 anos, eu sucedi o Lira. E fui responsável por concluir a erradicação da peste suína africana.
Pois é, e queria saber do senhor como é que ela atua, né? Os sintomas, essa transmissão do vírus aí entre os animais. Tá? A peste suína africana tem um quadro sintomatológico muito parecido com a peste suína clássica, até o nome se parece, tá certo? O animal aparece vermelhidão e também os seus órgãos internos, principalmente o baço, ele tem uma esplenomegalia, quer dizer, ele fica muito grande, o fígado fica muito grande. Então, é fácil de diagnosticar, mas é imprescindível que faça o diagnóstico diferencial entre a peste suína clássica e uma série outra de enfermidades que têm um quadro bem parecido. Mas o benefício para o Brasil, até 1978, eu boto até 84, que é a data da erradicação, o Brasil não exportava nada de carne de suíno. Aliás, era até importador da Espanha, de Portugal e de outros, da Alemanha principalmente, de outros países. E hoje o Brasil é o quarto maior exportador. Para a erradicação da peste suína africana foram aplicados, não falo gasto, é aplicado, 20 milhões de dólares. Para você ter ideia, só no ano a exportação supera a 1 bilhão de dólares, e muito. Nessa época, quando teve esse primeiro foco, que começou lá em Paracambi, no Rio de Janeiro, como é que era a produção aqui de suínos no Brasil? Porque hoje a gente vê uma grande potência, né, no sul do país, Paraná, Santa Catarina, né, as exportações crescendo cada vez mais. Mas como é que era naquela época a produção aqui no país? Olha bem, se a gente lembrar, 78, nós tínhamos um grande ministro da Agricultura, que era o Alisson Paulinelli. Tá? Ele, primeiro, reestruturou o Ministério com vistas a profissionalizar tanto os engenheiros agrônomos quanto os médicos veterinários nas doenças vegetais de valor econômico, os agrônomos, e nas importantes enfermidades da área animal. Então, essa profissionalização fez com que a gente erradicasse a peste suína africana. E também se criou a mentalidade, já que erradicamos a peste suína africana, já tínhamos erradicado a rinderpeste em 22, nós podemos erradicar a febre aftosa. Eu falo que há uma correspondência bionívoca entre a peste suína africana e a febre aftosa, porque se não tivesse a estrutura do Ministério para a febre aftosa, não se erradicaria a peste suína africana, como depois se criou a mentalidade para prosseguir no programa de erradicação da febre aftosa, que coroou de êxito agora em maio de 2025. Agora, senhor José, eu queria voltar a falar em relação a hoje, né, a peste suína africana, a PSA, no mundo. A gente tem notícia da China, né, desde 2018 ela teve que erradicar todo o plantel, por isso que aumentou a compra aí dos chineses pela carne suína brasileira. O Brasil exportou em muito para a China até ela voltar a se restabelecer novamente o plantel dela. Mas hoje, como é que está a China? Olha, a China é o maior produtor mundial de suínos. Aliás, a China, pela sua população de quase 1,5 bilhão de pessoas, ela produz, o que ela produz muito, mas não suficiente para garantir a alimentação interna da China. Porque eles têm problema, primeiro, territorial. Tá? O território da China é um pouco maior do que o Brasil, mas tem áreas improdutivas, de baixa temperatura e de solo também que não é bom. E outro fator limitante da China é água. Eles não têm água em abundância para abastecer a população, como também os criatórios. Tem esse limite. Daí o Brasil ter a sua vocação natural de produtor e supridor mundial de alimentos. Essa é uma questão extremamente importante, que o Brasil viu isso e, com o crescimento da produção de milho, de soja, também aves e suínos vai seguindo o mesmo caminho de aumento de produção. Uhum. E não só a China, outros países também enfrentam, né, esse problema da peste suína africana. Como é que os países eles estão? O que acontece
que o vírus da peste suína é um vírus que é muito resistente aos fenóis, quer dizer, a limpeza, ele sobrevive a isso, e também ele é de fácil reprodução, não somente no carrapato, no porco selvagem, mas ele permanece, às vezes, hibernado, esperando só uma oportunidade para aparecer, tá certo? Ele é um vírus muito difícil de se lidar e nós demos sorte porque não contaminou essas pragas que comumente ocorrem nos criatórios. Não teve carrapato também não, nos nem javalis. Carrapato, nem agora nos outros países isso aconteceu, Sim, né? até hoje. Tá? Na China mesmo, na Itália, na ilha da Sardenha, pegou o porco do mato, o javali, o suído e o selvagem, e até hoje ele aparece. A Itália teve foco recente. A gente está quase finalizando o nosso programa. Eu queria saber do senhor que lições podemos aprender com os países, né, que enfrentam os surtos, que estão enfrentando os surtos aí. A gente tem a nossa biosseguridade muito forte, né, o controle sanitário do Brasil muito forte, mas como é que o senhor vê em relação ao que o Brasil aprende? Olha, o Brasil é membro fundador da Organização Mundial de Saúde Animal, tá? Como também da Organização Mundial de Saúde Humana. Tá? E o Brasil é extremamente respeitado. Então, vêm hoje delegações ao Brasil e volta admirado como nós cuidamos da saúde dos animais, do nosso sistema de proteção, principalmente o sistema de vigilância sanitária. Nós aprendemos muito com os cientistas de fora, inclusive com a peste suína africana, aprendemos muito de Portugal, da Espanha, da França, tanto de Lyon, na França, como Alfort, Alemanha, tá? Como também nos Estados Unidos, através de um centro de referência mundial que é Plumwine, que fez o primeiro diagnóstico. Então, a peste suína africana ela pode mudar aí o futuro da suinocultura no mundo? Não estou colocando o Brasil, mas no mundo. Sim, do Brasil. O Brasil tem que ter vigilância. Vigilância sanitária ativa, sempre, porque hoje o valor da pecuária brasileira é muito mais elevado do que era naquela época, tá certo? E, por sorte também, a consciência dos produtores hoje é bem maior quanto à vigilância. A gente vê o caso da avicultura lá no Rio Grande do Sul, em que foi prontamente debelada o surto que teve e como também não se espalhou para outras regiões. Certo, José, infelizmente o nosso tempo já acabou aqui no nosso programa, Avicultura e Suinocultura, mas eu queria muito agradecer ao senhor pela sua participação aqui, uma aula, né, gente, em relação à peste suína africana. É bom lembrar que o Brasil não tem o surto, mas está muito vigilante nas suas fronteiras, né? Muito obrigada. Tá bem, é um prazer e aproveitar fazer uma saudação aos suinocultores do Brasil que creem na sua produção e que seja atento e vigilante para que não introduza novamente, não somente a peste suína africana, mas outras enfermidades que podem atingir o seu plantel. Certo. Meu abraço aos suinocultores do Brasil. E obrigada a você pela sua companhia aqui, a companhia no nosso programa Avicultura e Suinocultura, e até a próxima. Tchau, tchau.